Nossa história começa no meio de um eclipse. Sob sua luz serena, a humanidade passa por uma drástica transformação como espécie. Alguns testemunham sua pele e carne se transformando em grama e madeira, assemelhando-se a zumbis arbóreos. Outros experienciam metais transbordando de seus ossos, como vítimas de um acidente de construção. Esses indivíduos, ao lado de outros humanos desprovidos de consciência, transformados por um catalisador desconhecido, vagam pelas terras. No meio da disseminação caótica desta crise sem precedentes, não se pode deixar de se perguntar se ainda existe um lugar de tranquilidade e conforto neste mundo horrível. Até nosso protagonista se pergunta por que ele tem sido tão despreocupado e despreocupado nessas circunstâncias. É como se ele não tivesse medo desses monstros chamados Darksiders. A resposta é simples: ele também é transformado, mas não da maneira que a maioria das pessoas foi. Ele se transformou em um pedaço de terra em alguma floresta aleatória. Ele nem consegue entender seu destino ridículo. Como ele vai a algum lugar se ele é atualmente uma massa estacionária de terra e solo? Todos os outros retêm algumas propriedades humanas. É como se ele fosse a única exceção. Nosso garoto chuta frustrado um de seus pés, e a terra onde um Darksider estava andando dispara para cima. A pobre coisa, coberta de matéria arbórea, tropeça no monte inesperado no chão. Isso acaba fazendo com que o rosto do cara-árvore seja empalado pelas barras de ferro de reforço, saindo das costas de outro Darksider. Um jorro de líquido preto começa a vazar da testa do cara-árvore, uma ferida que seria fatal para humanos normais é visível. Ele procura alguém para culpar, e esse alguém acaba sendo o cara de aço. Embora ininteligível, você pode ouvir a raiva em seu resmungo. Nosso protagonista, essencialmente a causa desse conflito, rapidamente lava as mãos de toda a responsabilidade, culpando o mau humor do Darksider pela briga. Transformado ou não, parece que outras pessoas não conseguem detectar sua existência de forma alguma. Sua percepção e estado mental também estão degenerando, como se ele estivesse começando a se tornar nada além de um pedaço de terra em sua totalidade. Este tipo de transformação não pode ser diferente de uma sentença de morte. Aceitando as cartas ruins que o destino lhe deu, ele decide se deitar obedientemente como uma despedida deste mundo apocalíptico. Não muito longe de onde ele decide aceitar a derrota, uma senhora está correndo por sua vida. Uma estudante aguda com cabelos verdes parece aflita, pois tem corrido de monstros por um bom tempo agora. Ela está começando a duvidar se ainda existem humanos normais por perto. Sua corrida a leva até o pedaço de terra onde nosso garoto está esperando sua morte. Ele vê um sinal de que a vida ainda pode valer a pena sob a saia dela. Sim, seu estado mental está degenerando pouco a pouco. Mas um vislumbre daquela visão poderia consertar qualquer tipo de problema mental. Ele percebe que não adianta esperar pela morte deitado. Está na hora de se levantar novamente. Mas ele fica muito empolgado e acidentalmente faz alguém tropeçar nele mais uma vez. A moça bonita cai de cara. Foi uma queda bastante feia também. Nosso garoto não consegue se mover. A garota está bem, mas ele sente uma revelação como um evangelho. Essa sensação pertence a um dos 3 grandes desejos que a humanidade tem. Seu coração está praticamente explodindo de alegria. É o vestígio da vida. Prova de estar vivo. Parece que, mesmo em sua forma de terra, ainda existem sentimentos que poderiam lembrá-lo de que ele ainda é humano. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve, considere nos apoiar se tornando membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code Pix aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Enquanto ele está saboreando a beleza das complexidades humanas, a garota tem que se levantar. Ser atingido do nada não é uma experiência agradável. Para piorar as coisas, sombras ameaçadoras começam a se fechar. Os Darksiders de metal e madeira terminaram suas discussões para se concentrar em um alvo vivo mútuo. Eles podem ter brigado antes, mas ver e pegar alguém completamente vulnerável está no topo de sua lista de prioridades. Ela sabe que não pode escapar deles com quão perto eles já estão. A única coisa que a senhora pode fazer é gritar o mais alto que pode.
Nosso garoto finalmente sai de seu devaneio, controlando a terra com sua autoridade. Ele aponta os dedos para baixo. O chão sob o do Darkseid de repente cede do nada, antes que eles possam alcançar a donzela. Ele não gosta que esses monstros estejam lutando e gritando diretamente em seu corpo sem permissão, fechando suas mãos e manipulando a terra para fechar. Ele quer ensinar uma lição de que os Darkseiders não têm permissão para tocar humanos normais. A vala que se abriu para prender as multidões sem mente começa a esmagá-los pouco a pouco, engolindo seus corpos um pouco mais fundo. Deve ter havido algum tipo de erro de cálculo. Darkseiders que se adaptaram às suas transformações não são brincadeira. Esses dois possuem força e tenacidade suficientes para sair de seu local de sepultamento. É uma luta difícil que quebra todos os dedos de nosso protagonista. Ele pode não ter senso de dor, mas esses caras podem realmente causar-lhe algum dano. Um Darkseider que foi dominado por uma árvore morta. Um Darkseider que se transformou em barras de reforço de aço. Os dois são realmente duros na queda. Se ele quer subjugá-los efetivamente, ele precisa se mover com um pouco mais de finesse e prudência. Primeiro, ele deve levar a senhora para um local seguro. Para fazer isso, ele cria uma escada rolante artificial usando uma elevação de terra móvel. Uma vez que ele a coloca em um local muito mais seguro, ele emprega mais medidas de segurança usando o chão acima como cobertura. A senhora fica perplexa. A terra ao redor dela está se comportando tão fluidamente quanto areia movediça, mas parece estar tentando ativamente cobri-la e protegê-la. É um pensamento absurdo pensar que um pedaço de terra está ajudando-a. Mas são tempos absurdos em que vivemos. Nosso garoto percebeu algumas coisas em suas circunstâncias atuais. A terra não fala e não precisa atrair atenção. Mas isso não significa que ele perdeu seu temperamento como humano. Com sua forma de Darkseider aparecendo, ele orgulhosamente declara que este será seu território. Pois ele é o território. Pela primeira vez desde que se transformou em terra, parece que os dois monstros notaram sua presença. Sua hostilidade faz com que o cara de aço e o cara árvore façam um movimento contra a própria terra. Eles tentam entrar com alguns socos padrão fracos, que nem sequer parecem ser eficazes. Darkseiders como esses dois são realmente os monstros transformados de menor rank, que perderam seu intelecto. Eles nem mesmo têm a menor ideia. Apenas o quão espessa e pesada a terra pode ser. Um tronco de árvore para depois de fazer um amassado insignificante. As barras de reforço se aproximam. Mas mesmo seu material mais forte não é suficiente para perfurar. Agora eles são basicamente patos sentados. Suas armas primárias presas na terra sólida. Para lidar com tais idiotas, apenas deslocar o peso da terra deveria ser mais do que suficiente. Focando a densidade da terra em suas mãos, nosso garoto quebra suas armas e as envia voando devido ao impacto excessivo. O local de pouso deles já foi decidido. Esses dois estão voltando para a cova que foi cavada anteriormente. Depois de pousar na vala profunda, nosso protagonista nem mesmo lhes dá outra chance de forçar a saída enquanto a terra fecha instantaneamente. Alguns segundos depois, é como se os Darkseiders e a trincheira temível no chão não existissem mais. Como ele é a própria terra. Nosso homem acha que enterrar os Darkseiders que ativamente trazem mal faz parte de seu dever. Ele fez algo ótimo hoje. Mas a pessoa que ele salvou, a garota rastejando para fora de sua zona segura e improvisada, deveria deixar este lugar na primeira oportunidade que tivesse. Ninguém pode detectar sua existência, afinal. É uma maneira triste e solitária de viver. Ele só quer ver aquela coisa que lhe deu vontade de viver novamente. Ele quer se lembrar daquela sensação de ser humano. Por um momento fugaz, seu devaneio é interrompido pela senhora chamando sua atenção educadamente. Ela rasteja até onde sua consciência está e pergunta se ele é seu salvador. Ele não pode acreditar. Ele pergunta se a garota pode vê-lo.
Se ela pode sentir sua forma vaga. Ela realmente não. Pelo menos ela não descreveria isso como ver, por assim dizer. Ela apenas parece ser capaz de senti-lo. Na medida em que ela estava preocupada quando sua presença estava por perto. Havia uma sensação espessa e pesada de segurança na terra. E ao redor. Pela primeira vez desde que se transformou em um pedaço de terra. Ele se sente visto e ouvido. Ele agarra a mão dela como se seu maior medo no mundo fosse perder a pegada. Nosso garoto não mede palavras de forma alguma. Ele pede diretamente à jovem senhora para ficar aqui e viver em cima de seu corpo. Ela reage da maneira que uma pessoa normal ouve tal proposta ridícula. Ele se apresenta como Li Chun-Yin. Ele estava passando por essas florestas quando a transformação ocorreu. Como resultado, ele se tornou a própria Terra. De acordo com o que ele sabia até agora, o mundo não tinha mais lugares seguros. Desde que o eclipse aconteceu, os Darksiders assumiram o controle e estão atacando humanos normais em todos os lugares. Mas Li Chun-Yin ainda tem seu intelecto humano. Ele também tem a capacidade de proteger adequadamente a senhora. Seria fácil para ela ser atacada, correndo sozinha por aí. Ela precisa de alguém para garantir sua segurança de agora em diante. Ele pode ter derramado alguns pontos válidos. Mas essas são apenas desculpas. Existe apenas uma razão importante. Por que ele não quer que ela vá? É porque ela mostrou a Li Chun-Yin uma nova razão para continuar vivendo. Ele quer que ela também tenha um motivo para ficar. Ele implora para que ela fique ao seu lado. Ele diz tanto tão rápido de repente, que é meio difícil para ela entender tudo o que ele acabou de dizer. Em poucas palavras, ele promete criá-la e sustentá-la. Agora é muito mais fácil digerir suas intenções. O nome dela é Lulu. Ela pode sentir a sinceridade por trás de cada palavra de Li Chun-Yin. Além disso, ela vai precisar de um lugar melhor para se esconder dos Darksiders cruéis de qualquer maneira. Ele toma isso como um sim para sua proposta. É hora de ir e encontrar para ela um abrigo. A prova de Darksider. Mas antes disso, ela percebe algo que merece alguma preocupação. Ela sente a sensação em sua mão direita e pergunta se algo está errado com ela. Mesmo Li Chun-Yin ainda não tinha notado isso. Mas sua mão direita está começando a encolher e murchar. Parece que algo está sendo sugado de seu corpo. E sua mão está mostrando sinais de drenagem. Ele espalha sua sensação por todo o corpo e detecta alguma planta bizarra espalhando suas raízes sob sua pele. Esta planta roxa ameaçadora com uma taxa de crescimento incomum. Poderia ser um Darksider que ele nunca viu antes. Os dois tentaram caminhar na direção da planta misteriosa. Mas Li Chun-Yin estava começando a esgotar sua energia. Lulu estava terrivelmente preocupada e perguntou se ele estava bem. Claro, ele colocaria uma frente resistente. Mesmo que seu corpo se sentisse como se tivesse sido esvaziado. O culpado deve estar absorvendo seu poder de alguma forma. E ele estava positivo. Que eles estavam indo na direção certa. Ela parou por um momento. Uma ideia surgiu em sua cabeça. Mas ela não tinha certeza se estaria correta. Sem explicação, Lulu enfiou 2 de seus dedos dentro da boca dele, calando-o com surpresa. Era celestial. Tão celestial que ele pensou que isso não poderia ser real. Ter os dedos de uma garota bonita enfiados em sua boca. Era uma experiência de outro mundo. Mas havia algo mais na sua magia. Em apenas alguns segundos, a energia que foi drenada de seu corpo foi recuperada. Sua aparência também parecia mais saudável. A magia não veio realmente dos dedos de Lulu. Veio dos fertilizantes que ela o alimentou. Foi uma ideia de último recurso. Mas funcionou. Como ele estava morrendo de deficiência de energia anteriormente, não havia tempo para explicar. Mas ele era um estudante da Universidade Agrícola próxima. Ela apenas pegou os suprimentos
que pôde pegar antes de escapar. Ela não estava esperando que eles tivessem que usar tão cedo. Ela realmente deixou cair a maior parte dos suprimentos na corrida. Mas os pegou no caminho de volta aqui. Lulu estava carregando um grande saco de carbamida. Algo sobre o qual Li Changyin não tinha ideia. Ele agradeceu adequadamente por salvá-lo. À beira da privação total. Ela pode ser apenas sua estrela da sorte destinada. No entanto, o efeito do fertilizante foi de curta duração. Suas mãos começaram a murchar novamente como as de um homem velho. O problema ainda não foi resolvido. Eles devem encontrar rapidamente a fonte antes que seja tarde demais. Com base no tremor decrépito de Li Changyin. Parece que eles não têm muito tempo. Depois de algum tempo, eles finalmente chegaram à proximidade da planta misteriosa. Os dois decidiram observar a situação. Por trás de alguma folhagem primeiro, apenas para garantir segurança. Esta pequena planta roxa que tem apenas alguns centímetros de comprimento. Era realmente capaz de absorver a essência de Li Changyin. A uma taxa drástica. Lulu nunca tinha visto algo assim na universidade. A explicação assustadora seria que as plantas também podem se transformar em Dark Seeders. Essa teoria tem uma alta possibilidade de ser verdadeira. Mas Li Changyin deveria ser um pedaço inteiro de terra. Então, como uma única haste mais fina que um braço, pode sugá-lo até secar? Talvez seja a hora de ver o quão resistente ela é. E que tipo de segredos ela está escondendo. Li Changyin manipulou o solo ao redor da planta, torcendo a massa de terra ao redor de sua base. A planta roxa soltou um som de toque. Uma vez que percebeu que algo estava acontecendo com o chão. Alertada para o que estava acontecendo, a planta roxa imediatamente se desenraizou, revelando dezenas de esferas grotescas enfeitando seu sistema de raízes maciço e complexo. Cada esfera parecia mais nojenta que a última, especialmente na área central. Ele avaliou que essas eram provavelmente tumores gigantes, crescendo ao longo das raízes. Além disso, as próprias raízes são resistentes. Mesmo o poder da terra foi incapaz de esmagá-las. Lulu identificou essas coisas como Rhazobium, preso às raízes de uma planta leguminosa. Rhazobium ajuda a planta leguminosa a absorver nitrogênio da atmosfera. Basicamente tem uma relação mutualística com a planta. Isso significa que mesmo que essa coisa pare de absorver nutrientes de seu corpo, já seria autossuficiente. O poder da terra é inútil contra a resistência das raízes. Ele não conseguiu pensar em mais nada em seu arsenal que ajudaria. Agora que a planta notou sua presença, tudo o que eles podem fazer é desviar e se esquivar desses ataques de raiz viciosos. Ao revelar mais de seu sistema de raízes até a superfície, alguns cadáveres surgiram junto com isso. Eram os Dark Seeders de árvore e barra de ferro, que Li Changyin enterrou anteriormente. Parecia que eles estavam prestes a se tornar sustento para a planta misteriosa. Mas não foi o caso. De acordo com Li Changyin, havia uma aura saindo dos Dark Seeders que as pessoas normais não conseguiam ver. Essa aura que fluía dos corpos viajava constantemente em direção à própria planta. Depois de se banquetear com esse poder misterioso, a assinatura de um Dark Seeder florescia totalmente onde o pistilo da flor deveria estar, junto com seu Rhazobium anormalmente grande. A coisa se transformou em um monstro transformado real. Um Dark Seeder completo. Ele soltou mais um desses sons de toque, antes de preparar uma de suas raízes para atacar. A raiz foi afiada na ponta e estava viajando em velocidades incríveis. Seu destino era o coração de Lulu. Nosso garoto de solo não ia deixar isso acontecer, no entanto. Ele pulou na frente dela protegendo seu corpo com o dele. Ele perfurou seu corpo pedregoso, rachando seu peito em pedaços minúsculos. Pode parecer ruim, mas pelo menos a garota estava segura. Esse forte poder de penetração é ainda mais forte
do que aqueles dois Darksiders humanos que ele enterrou anteriormente. Lulu viu como essa arma natural mortal fez um buraco em seu corpo e se sentiu impotente. A planta pretende seguir o ataque perfurante com um golpe contundente usando os caroços densos. Ele gritou para ela escapar, enquanto ela tinha a chance de fazê-lo. Quando o saco de bolas finalmente desceu dos céus, os joelhos de Leeshin desmoronaram rapidamente, quebrando sob a força contundente. Novamente, pode parecer ruim, mas esse tipo de ferida externa não o matará. Mas com o quão mal equiparado ele estava, isso não duraria muito. A única coisa que ele poderia fazer era pelo menos comprar algum tempo para a senhora fugir. Ele gritou para ela pela segunda vez, insistindo que este era seu próprio assunto pessoal. Se ele envolvesse Lulu nessa insanidade, como ele poderia sequer falar em protegê-la? E viverem juntos? Ela sentiu seus sentimentos genuínos até o âmago. Mas ela ainda estava apenas parada lá. Ele gritou uma última vez que ela não deveria subestimar os ataques de um Darksider. Seus gritos caíram em ouvidos aparentemente surdos. 4 ataques de raiz já estavam indo para a jovem senhora imóvel. Ela respondeu puxando frascos de líquido verde de sua bolsa agrícola e molhando as raízes da planta com ele. O monstro da planta ficou surpreso e sentiu a dor subindo de suas raízes molhadas. Ele soltou um grito agudo, enquanto as raízes que deveriam matar a jovem senhora secavam e se desintegravam rapidamente. Embora Lulua não saiba muito sobre Darksiders, ela conhece plantas. Esta que eles estavam enfrentando parece ter uma habilidade de absorção muito poderosa. É por isso que ela decidiu usar uma dose de herbicida industrial de alta qualidade para o inimigo sugar. Esta é uma solução original que não foi diluída. Portanto, é uma das mais fortes por aí. Sob a luz do eclipse perpétuo, as raízes da planta começaram a murchar rapidamente, até que tudo desmoronou e se transformou em pó. O herbicida diluído que absorveu das raízes viajou rapidamente por todo o seu sistema, dissipando suas outrora poderosas armas. O que restou depois disso foi um único caule, mergulhando direto no chão. Há poucos momentos, esta coisa estava liberando sons ameaçadores de dentes. E agora está tremendo pateticamente. A única explicação era que de alguma forma perdeu a vontade de lutar após um grande revés. Lulua também se acalmou agora que Tuti Tuti se rendeu. Sim, ela já deu um nome à flor. Tuti Tuti levantou a cabeça e cuidadosamente ergueu seu próprio fruto, como uma espécie de oferta de paz. Li Shengai permaneceu vigilante. Esta coisa à frente deles ainda era um cidro escura. Quem sabe o que se passa na mente de tais criaturas? A jovem não tinha certeza se era seguro. Ela pode não saber sobre cidras escuras, mas ela sempre gosta de ficar com plantas. Comparado aos humanos transformados, os pensamentos de Tuti Tuti eram mais fáceis de entender. O sorriso inocente no rosto da flor era um grande indício de que não queria causar mal algum. Para mostrar sua rendição ainda mais claramente, Tuti Tuti decidiu se abaixar no chão, prostrando um pedido de desculpas pelo que fez antes. Parece que Lulua tem um bom entendimento da situação. Após receber uma ameaça à sua vida, as maneiras de Tuti Tuti se tornaram muito mais humanas. Ao examinar mais de perto as oferendas, Lulua determinou que não eram frutas. São tubérculos de caule. Isso pode significar que Tuti Tuti se transformou em um monstro a partir de uma batata. Enquanto Li Shenyin se recuperava rapidamente, ela estava ocupada descascando as oferendas, procurando algumas que não foram afetadas pelo herbicida. Encontrando um pedaço promissor, decidiu cortar apenas uma pequena parte. Ela então prosseguiu para colocar o pequeno pedaço em sua boca, apenas para experimentar. Para o horror de Li Shenyin, enquanto ela mordiscava o pequeno pedaço,
Ele correu apressadamente para o lado dela, tentando garantir que não era venenoso. Tinha um gosto familiar e era comestível. Seria melhor cozinhar primeiro. Mas, fora isso, recebeu o selo de aprovação de Lulu. Ele ainda estava preocupado com algum veneno residual, porém, se ela sentisse o primeiro sinal de envenenamento, ele não hesitaria em colocar terra em seu estômago para sugar o veneno. Ele estava tão ansioso. Mesmo que ela nem tivesse engolido, ela tinha mais um aviso para Tutti Tutti. A planta seria impedida de absorver os nutrientes do solo tão vorazmente. Só poderia fazer isso se Li Shenyin consentisse. Com o quão receptivo Tutti Tutti estava agindo. Isso também poderia ser considerado um adestramento bem-sucedido. Ele tinha outra pergunta para esta planta gananciosa. Ele queria saber o que ela absorveu dos corpos daqueles cidras escuras humanas. Era uma substância escura. Então a chamaremos de elemento escuro. Felizmente, Tutti Tutti também tem alguns talentos. Ela arrancou um pequeno monte de elementos escuros do ar. Li Shenyin ficou satisfeito e imediatamente estendeu a mão para inspecionar o elemento escuro mais de perto. O poder da pequena bola imediatamente se dissolveu e viajou para seu corpo como um raio. De repente ele começou a ouvir algumas vozes desconhecidas falando ao redor deles, vindas de cima. Elas falavam sobre como a luz do sol parecia ter mudado recentemente e sobre um intruso que entrou. Tutti Tutti continuava repetindo seu bordão. Mas Li Shenyin começou a entender seu padrão de fala. Tutti Tutti perguntava se o elemento escuro era saboroso. Parece que ele agora pode entender as plantas que estão crescendo em seu corpo, sua terra. Isso é o efeito do elemento escuro? A flor explicou que sim. O elemento escuro muda os cidras escuros. Torna-os mais fortes. Falando em mais forte, parece que agora teremos que ver. Já que um convidado não convidado entrou em sua posição. Outro cidra escuro com um corpo que parece ser feito de madeira. Irrompeu na cena. Li Shenyin sentiu isso de longe. Ele nem sequer se virou. Ele tinha olhos por toda a terra que ocupava. O pobre cidra escuro nem teve a chance de se exibir antes de ser empalado por várias lanças de terra. Lulu não notou o inimigo fazendo-a pular de susto. Ele disse a ela para não se preocupar, já que as plantas já lhe haviam contado sobre este cidra escuro antecipadamente. Após absorver o elemento escuro, seu controle e poder sobre a terra aumentaram exponencialmente. Ele tinha apenas 3 palavras para o pobre cidra escuro que falhou no ataque surpresa. Descanse em paz. Manipulando o solo nos pés do monstro, Li Shenyin basicamente devorou o cara de madeira e não deixou migalhas. De agora em diante, outro cidra escuro se tornou um fertilizante permanente para a terra. Enquanto ele apertava o controle do subterrâneo, uma formação ameaçadora de fumaça começou a emergir no ar. Ele manipulou o poder solto em seu corpo. Isso confirma que o elemento escuro está presente dentro de cada cidra escuro. Mesmo que sejam mortos, o elemento escuro não desaparece imediatamente. Isso significa que continuar absorvendo a névoa do elemento escuro o tornará inevitavelmente mais forte. Dessa forma, ele e Lulu teriam uma chance muito melhor de sobreviver. Ela finalmente pôde respirar novamente. Ela estava apenas preocupada com o bem-estar dele. Vendo-o em transe, ela pensou que Tutti Tutti o tinha atacado de alguma forma. Falando em Tutti Tutti, essa coisa tem algumas opiniões sobre Lulu também. As pessoas deveriam ter medo dos cidras escuros. Mas ela não tem. Como a flor estava curiosa sobre como ela poderia aceitar a situação atual tão facilmente, ela tentou explicar. É só porque ela cresceu brincando na terra. Ela está praticamente familiarizada com tudo que está numa fazenda. Tutti Tutti propôs a ideia de compartilhar elementos escuros.
com Li Shanjiun para que pudessem coexistir. A pequena flor já está no mesmo nível dos humanos. Em termos de inteligência. Talvez seja porque já absorveu bastante suco dos cidras escuros. Tuti-Tuti não gosta de ser tocado, porém. Shanjiun aprovou o plano de coexistência, já que agora ele também tem mais controle sobre os nutrientes em seu solo. Mas antes disso, ele precisava saber de algo primeiro. Ele perguntou a Tuti-Tuti de onde veio a pequena bola de elemento escuro anteriormente. Imediatamente respondeu que veio da luz, como se fosse senso comum. Sob o brilho perpétuo do eclipse no céu, há luz suficiente para todos. A dupla estava apenas agora percebendo que o eclipse tinha algo a ver com este misterioso elemento escuro. Ele imediatamente instruiu Lulu a se esconder rapidamente na sombra de uma árvore, longe da luz. Felizmente, ela já estava na sombra. Enquanto fugia, se esse fosse o caso, a transformação da humanidade não foi apenas um único evento. Foi uma ocorrência constante, que ainda está acontecendo agora. Esse misterioso eclipse eterno é a chave para entender o Apocalipse e a existência da fonte de energia para o crescimento da força dos cidras escuros. Lulu estava se acostumando cada vez mais com a vida de viver sobre Li Shanjiun. Ela estava explorando a própria terra e as áreas ao redor. Hoje, ela estava animada para levá-lo a uma área onde traços de cultivo anterior ainda permaneciam. Li Shanjiun não estava indo tão bem, porém, ele ainda não estava acostumado a viver a vida como a própria terra. Tuti-Tuti estava acompanhando a dupla em todo lugar. A flor viu o solo sendo levado. Mas não é todo dia que você vê um pedaço de terra se movendo. Além disso, ele estava ficando bastante irritado que esta planta estava usando ele como seu transporte. Embora ele tenha se transformado em um pedaço de terra de tamanho decente, ele só podia andar por uma área limitada. Qualquer distância a mais, e ele seria bloqueado por uma obstrução misteriosa. Se ele quisesse deixar o alcance limitado, ele teria que empurrar seu solo lentamente manualmente e espalhá-lo para frente. Esses lugares pelos quais ele passava, então seriam assimilados como parte dele. Lulu foi deixada encarregada de analisar a terra ao redor. O local que escolheram hoje tinha qualidade de solo decente, terreno seguro, e havia uma fonte acessível de água que eles poderiam aproveitar. Ela estava determinada a fazer deste perímetro o refúgio de longo prazo do grupo. Li Shanjiun sorriu. A jovem com certeza sabia das coisas. Não havia motivo para duvidar de seu julgamento. Então ele concordou. De repente, ele começou a sentir algo estranho nas proximidades. Um ponto de luz rosa se prendeu a Lulu. Era tão pequeno, quase imperceptível. É uma pequena partícula de elemento escuro. Ele gentilmente tirou o fragmento da camisa dela e a lembrou de que não há proteção suficiente da luz do sol. Lulu deve estar ciente para não se afastar demais dele. Isso está no cerne do acordo deles, afinal. Li Shanjiun não queria vê-la se transformar em um monstro como ele por causa do elemento escuro. Ela ficou aborrecida depois de ouvir isso. Lulu não gosta quando ele se refere a si mesmo como um monstro. Ele sempre foi um humano aos olhos dela. Tuti-Tuti apenas observava silenciosamente a interação humana bizarra, não entendendo o subtexto do que os dois estavam dizendo. Você não pode esperar que uma planta leguminosa compreenda emoções humanas. Lulu mudou de assunto de forma desajeitada e apresentou as sementes que ela acha que deveriam ir para o solo primeiro. Em seus suprimentos, essas são as culturas comestíveis de crescimento rápido e valiosas. Garantir um suprimento de alimentos é uma das coisas mais importantes a fazer para sobreviver depois. Plantar as sementes poderia ser deixado para Li Shanjiun cuidar.
Ele pegou as sementes na mão e começou a revesti-las com uma quantidade moderada de elemento escuro. Nosso garoto estava se expandindo, substituindo lentamente a terra sob seus pés. Mas antes de ter controle total sobre essa terra, testar a agricultura em si mesmo viria primeiro. Embora fossem apenas sementes, ele podia sentir o desejo delas de crescer. E crescer em condições adequadas. Foi o mesmo de antes. Ao absorver elementos escuros, ele começou a entender o pensamento da vida vegetal. Ainda assim, é inesperado que isso também funcionaria em sementes. Além disso, ainda é um mistério. Mas parece que ele consegue transmitir diretamente seus pensamentos à flora também. Após banhar as sementes com elemento escuro, elas começaram a germinar na palma de suas mãos. Lulu ficou chocada ao ver que o crescimento foi tão rápido. Elas acabaram de ser plantadas há poucos momentos. E já estão mostrando sinais de vida. Além disso, Li Shenjun não se sente estranho. Então esse método deve ser bom. Sua teoria era que após absorver uma quantidade decente de elemento escuro, ele foi capaz de despertar essa habilidade inata. Para fins de experimentação, ele usou todo o seu elemento escuro armazenado e o transformou em um poder que aumenta o crescimento das plantas. Ele fez tudo isso intuitivamente. De repente, Tuti-Tuti estava tentando chamar sua atenção. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Acontece que a flor apenas queria um toque nutritivo também. Liaxin não estava completamente oposto à ideia disso. Mas a menos que Tuti-Tuti ouvisse completamente suas ordens, a flor poderia continuar sonhando. Não há tal coisa como almoço grátis. E também não há tal coisa como nutrição gratuita. Ela se curvou novamente. Essa flor Dark Cider realmente pode se adaptar a qualquer circunstância que passe. A primeira vez que Lulu viu Tuti-Tuti, ela já sentiu que essa coisa poderia entender a natureza humana. Desde que o eclipse trouxe junto o surgimento do elemento escuro, Liaxin tem estado em uma missão para espalhar sua terra, praticar, aumentar a massa de terra e absorver elementos escuros. O poder do escuro lhe dá um suprimento constante de energia especial. Um tipo de energia que pode ser transformado em efeitos positivos. Através deste ciclo maravilhosamente virtuoso, Ling Shenyin conseguiu cultivar uma terra agrícola bem-sucedida. Isso foi a coisa mais alegre que aconteceu com ele. Após seu encontro casual com Lulu, ele diz isso para si mesmo. Mas no fundo, ele sabia que isso era nada além de automotivação. No meio de um apocalipse, outra ideia veio à mente. Se sua terra pode proteger humanos, então ele também seria capaz de ter um gostinho de sua vida humana anterior. No fundo, Li Shenyin apenas queria voltar a ser um humano normal. Neste mundo atual de monstros e mutações, talvez um método para voltar no tempo exista. Essas são ideias grandiosas, porém, Tuti-Tuti tem estado seguindo-o sem parar. Desde que foram apresentados pela primeira vez, ele perguntou à flor se não gosta de estar junto com sua própria espécie. Em vez de responder, Tuti-Tuti apenas o alertou para o fato de que havia uma atividade próxima, vindo de humanos. Humanos reais. Como Lulu. Claro. Li Shenyin ficou chocado. Essa foi uma grande notícia. Mas Tuti-Tuti também mencionou que há um grande grupo de portadores de elemento escuro na área. E eles estão se movendo. A atividade humana mencionada estava vindo de um grupo de 3 pessoas fugindo pela floresta, sendo perseguidas por cidras escuros. Esse cidra escuro não é um com quem eu gostaria de mexer. Ele evoluiu para ter várias protuberâncias feitas de lâminas afiadas.
por todo o seu corpo. Os humanos estavam começando a sentir fadiga. Eles estavam correndo por suas vidas. Há muito tempo agora. Mas gritar e reclamar só atrairia ainda mais cidras escuros. Um cara de aparência confiável liderava o grupo de 3. Ele culpou a senhora de cabelo rosa, Liu Fengyuan, por insistir em voltar para encontrar Lulu após receber uma mensagem de socorro. Qin Guen, o cara confiável, era bastante insensível. Mas ele tinha um ponto. O nerd de óculos estava começando a desacelerar. O cidre escuro de lâminas já estava quente em seus calcanhares literais e se aproximando cada vez mais rápido. Então ele cometeu um erro. Óculos olhou para trás e se assustou com a perspectiva de ser cortado e picado em carne moída. Uma distração momentânea fez o cidre escuro balançar sua lâmina. Mas por sorte, ele errou a perna do garoto de óculos por 1 centímetro. O primeiro golpe não acertou. Mas o próximo poderia. Já que o garoto de óculos tropeçou e plantou o rosto no chão. Shenjun, o garoto de óculos, estava praticamente acabado naquele ponto. Seu amigo não poderia possivelmente fazer nada para ajudá-lo, certo? Enquanto o cidre escuro de lâminas avançava para fazer sua coisa, Shenjun já estava dizendo suas orações, já que tinha certeza de que era isso. Ele realmente estava acabado. Liu Fengyuan e Shenjun assistiam impotentes, enquanto seu amigo estava prestes a bater na porta do céu. Mas, justo quando a ponta da lâmina estava prestes a esculpir o rosto do nerd, ela parou. Na verdade, o corpo inteiro do cidre escuro ficou congelado. Ele virou a cabeça para o lado, após sentir quem foi o responsável por parar a lâmina. Li Shenyin discretamente manipulou a terra para agarrar a perna do monstro. Ele também ouviu os humanos mencionando Lulu mais cedo. Talvez eles tenham algum tipo de conexão com a jovem. Só há uma maneira de descobrir. Ele precisa salvá-los. Nosso garoto, Li Shenjun, segurou firmemente a lâmina de cidra escura pelos pés, dando ao garoto nerd a oportunidade de se afastar do perigo letal. Seus camaradas eram inúteis como o inferno. A lâmina de cidra escura tentou virar seu feio rosto de aranha para ver quem a segurava no lugar enquanto murmurava algo sem sentido. Quando o monstro não conseguiu ver quem o estava impedindo dentro das limitações da visão humana, ele girou a cabeça em um ângulo de 180 graus como se estivesse em um filme de exorcismo. Isso permitiu que ele identificasse a personificação da terra em que estavam, Li Shenjun. A cidra escura imediatamente mudou o foco para atacá-lo, usando lâminas com abandono imprudente. Ele viu o ataque vindo de longe, mas não se preocupou em se esquivar ou fazer qualquer coisa sofisticada para se defender da ponta da arma. Li Shenjun optou por obter algumas informações observando o comportamento do monstro. Pelo seu palpite, essa coisa não deveria ter a capacidade de se comunicar com aquele que está em seu corpo, mas não apenas não se desculpa, como também o ataca. Com um sorriso confiante, Li Shenjun decidiu que deveria ensinar uma lição a esta cidra escura. É justo, já que este é literalmente o seu lar. Usando apenas um único pensamento, ele fez com que o chão onde o monstro estava desmoronasse, criando um buraco de tamanho decente. Essa é uma maneira pela qual Li Shenjun pode controlar seu corpo terrestre. Da perspectiva do humano, a cidra escura simplesmente correu na direção oposta e atacou o ar vazio apenas para ser pega por um acidente estranho. Pelo menos eles estavam seguros. Apenas um segundo atrás, o menino nerd pensou que iria ter uma morte horrível, mutilado por lâminas de cidra escura, mas foi salvo por um deslizamento de terra que surgiu do nada. A Egel de cabelo rosa, Liu Fengyuan, começou a enviar algo estranho de longe, então ela olhou curiosamente
Com grande entusiasmo e excitação, ela apontou para o outro lado de um penhasco onde a fumaça subia em direção ao céu. Se houver um sinal de fumaça visível na área em que eles estão, ele deverá ser aceso pelos sobreviventes da escola. Inferno, pode até ser a própria Liu Liu. Então, o trio acabou de encontrar a próxima parada. Compondo-se, eles fizeram outra caminhada em direção à fumaça. Tuit Tuit, a flor, observou-os cuidadosamente se afastarem. Ele se virou para o lado para ver Li Shenjunho voltando de lidar com um monstro que ameaçava o grupo. Ele apenas enterrou casualmente a cidra escura bem fundo no chão, para nunca mais ser vista. Tuit Tuit estava curioso para saber por que o Sr. Landlord estava deixando Liu Liu entrar em contato com sua própria espécie. Com humanos no momento, decidir dividir os nutrientes entre muitas pessoas pode não ser a decisão mais inteligente, mas Li Shenjunho estava bem ciente de que os humanos não são criaturas solitárias. Ele saberia, ele também era um pouco assim. Se houver escolha, os humanos desejariam formar grupos e viver juntos. Além disso, já faz algum tempo desde que o eclipse começou e mudou a ordem das coisas. Isolados nas densas áreas arborizadas, eles não têm ideia de qual é o estado atual do mundo exterior. As informações que essas pessoas possuem sobre o que está acontecendo no grande esquema das coisas também dizem respeito ao grupo de Li Shenjunho. Falando em grupos, Liu Luo finalmente se reuniu com seus amigos. Tuit Tuit estava apenas preocupado com a possibilidade desses humanos tentarem lutar por seus nutrientes. Se isso acontecer, o que eles fazem? Nem todos conseguem ter um bom relacionamento uns com os outros como Tuit Tuit e Liu Liu, também conhecidos como seus tumores. Li Shenjunho garantiu à flor excêntrica que não há necessidade de ter medo, pois ele não hesitará quando chegar a hora de agir. Não importa quem ou qual seja a ameaça. A Egel Liu Feng Yuan não conseguia tirar as mãos de Liu Lu, abraçando-a com força e comemorando o fato de sua amiga estar bem. Ela ficou tão assustada quando eles perderam contato de repente. Liu Lu teve que acalmar a Egel, já que ela a abraçava há tanto tempo e com tanta força. Agora Liu Feng Yuan ficou feliz por Qin Wen e Shen Junho estarem dispostos a ir com ela para este lado das montanhas. Se ela tivesse partido sozinha, não teria conseguido encontrar sua amiga de cabelos verdes. Qin Wen comentou com escárnio que Liu Lu conseguiu permanecer vivo sozinho devido a algum tipo de milagre. Shen Junho ficou surpreso por ter conseguido construir um abrigo decente, como se planejasse se esconder neste lugar por muito tempo. Sr. Qin Wen afirmou que se esconder aqui por muito tempo simplesmente não adianta. Apenas alguns minutos atrás, eles encontraram uma cidra escura e quase foram exterminados. Ele tinha certeza de que esta terra não era nada segura. Ele quer que Liu Lu siga o grupo até a fortificação militar da defesa civil na cidade, onde há muitos recursos disponíveis para cada sobrevivente. Sem a fortificação militar protegendo os humanos restantes, eles poderiam muito bem ser carne livre para serem caçados e mortos pelas cidras escuras. Como eles já estavam no assunto, Liu Lu perguntou o que exatamente estava acontecendo no mundo exterior. Ao ouvir essa pergunta, quase fez Qin Wen entrar em puro horror de tudo isso. Existem monstros por toda a parte. As cidras escuras assumiram o controle. Mais da metade da população humana transformou-se repentinamente em diferentes formas de monstros. Eles enlouqueceram, atacando humanos normais. O caos prevaleceu e a ordem não existe mais. A maioria das pessoas nos assentamentos seguros nem se atreve a sair depois de ver o terror de tudo isso. Eles só podem se aconchegar na fortificação militar da defesa civil, rezando pela chegada incerta do exército. Qin Wen diz isso, mas está tentando desesperadamente levar Liu Lu para dentro daquele lugar miserável. Indo tão longe quanto puxar o braço dela, eles só chegaram até aqui sem perder a vida por causa do drone de Liu Feng Yuan, capturando as zonas de vácuo das cidras escuras. Ninguém em sã consciência teria arriscado suas vidas em uma missão de resgate tão perigosa. Então ele quer ser o cavaleiro de armadura brilhante e colocá-la no que ele chama de segurança. O braço de Liu Lu estava começando a doer com a força com que o bruto segurava, tentando arrancá-la da cadeira. Esse tal de Qin Wen apenas emite mais vibrações em geral. Então Li Shenjin decidiu interferir usando as paredes da casa de barro para empurrar uma tigela sobre a prateleira. A tigela de barro atingiu Qin Wen em seu ombro, quebrando-se em pedaços.
O choque e a dor afrouxaram o aperto no braço de Liu Lu. Liu Fengyuan decidiu defender sua amiga. Pelo que ela sabe, Qin Wen não era tão violento antes. Ele não era do tipo que machucava os outros por impaciência ou algo assim. Isso fez com que o temperamento selvagem do Sr. Busquil se exaltasse ainda mais. Ele afirmou que arriscou a vida para procurar Liu Lu e agora essa Gel está repreendendo como uma criança. Ele acrescentou que se ela continuar tão falante e hesitante, acabará morrendo nas mãos dos Darksiders. Nerdoi Shenjin tentou mediar, perguntando brincando a seu irmão se o encontro com um lado negro o irritava tanto. Por enquanto, os meninos vão sair para se acalmar enquanto as meninas fazem as malas e se preparam para sair. Nossa doce criança de verão, Lulu, estava começando a se culpar pelas ações do Sr. Busquil enquanto Liu Fengyuan olhava ferozmente para o bruto. Lá fora, Qin Wen ainda estava furioso por algum motivo. Na opinião dele, as meninas simplesmente não estão vendo quão perigoso se tornou aqui. Ele também está se arrependendo de ter sido tão impulsivo e ter acompanhado esta missão suicida. Shen Jin tentou permanecer sensato e firme, pedindo a Qin Wen que não fosse tão precipitado. Liu Lu sobreviveu sozinha, então talvez precisasse de algum tempo para aceitar a realidade da situação. Pensando que o grandalhão estava com fome, ele ofereceu uma batata assada preparada pela própria Liu Lu. A viagem de volta para casa será ainda mais difícil, então eles deveriam pelo menos encher a barriga com nutrientes primeiro. Qin Wen pegou a batata como se fosse sua propriedade por direito. Ele comentou que em primeiro lugar deveria ser assim, que ele deveria primeiro obter recursos. Este ato descarado não escapou aos olhos atentos da Terra. Li Qingyin e Tuti Tuti observaram silenciosamente a disputa de longe. Eles ainda estavam esperando pelo que aconteceria a seguir. Tuti Tuti perguntou confusamente se é assim que os humanos normalmente interagem uns com os outros. Li Qingyin respondeu que não. O comportamento humano não pode ser generalizado. Tudo que Tuti Tuti sabe é que está vendo um bandido ingrato e insensível, um alvo perfeito para roubar nutrientes, sem se sentir culpado. Essas pessoas estão até comendo os pedaços de caule de batata que ele cultivou meticulosamente agora. Pela observação do proprietário, essas pessoas não são potenciais companheiros que possam ficar aqui e trabalhar juntos. Eles são amigos de Liu Lu, mas vieram especificamente para trazê-la embora, sem margem para recusa. Agora, se eles realmente querem trazer Liu Lu embora e ela quer se juntar a eles, deveria Li Qingyin aparecer e detê-los? Ele tem o direito de interferir na decisão de Liu Lu? Tuti Tuti estava acostumado a fazer apenas o que queria. Então ele perguntou se essas questões eram mesmo importantes. Sendo um ex-humano, é importante para Li Qingyin. Mais importante que as batatas do Tuti Tuti. Deixando de lado o assunto dos pedaços de caule de batata, a flor sarcástica descobriu algo ainda mais importante para compartilhar. Os três humanos vieram de tão longe, mas não têm nenhum indício de elementos sombrios. Se eles ficaram expostos ao ar livre por tanto tempo, para onde foram os elementos escuros? Li Qingyin percebeu a implicação dessa afirmação, e é assustadora. Depois que os meninos terminaram as batatas lá fora, Shen Junho perguntou ao Sr. Busquil se ele estava com um humor melhor agora que havia comido alguma coisa. Enquanto isso, Nerd Boy irá apenas verificar as meninas. Talvez eles já estejam preparados para partir, mas Qin Wen é um filho da mãe ingrato. Em vez de agradecer a Liu Lu pelas batatas, ele cuspiu-as como se a comida não estivesse escassa. Ele enfatizou que esta era simplesmente a batata mais nojenta que ele já havia provado. Qin Jin discordou. Não houve problemas com suas batatas. Talvez o grandalhão estivesse apenas tendo problemas de ansiedade agora. Ouvir a palavra ansiedade não agradou a Qin Wen. Ele admitiu que está preocupado com a segurança de todos, se não por isso ele estaria ansioso? Ele fechou o punho intensamente até que as veias começaram a saltar. Eles estão em um apocalipse cheio de monstros em cada esquina, e ele só quer salvar a todos. Com seu rosto gradualmente se transformando em um citério escuro e repugnantemente feio, ele perguntou com raiva por que seu grupo continuava forçando-o a tomar ações difíceis. Dentro da terra e da casa, Liu Fengyuan apresentou com orgulho o drone agrícola que ela tirou da escola de zootecnia da universidade. Lembre-se de que roubar é tudo de bom no apocalipse.
O drone também possui função de raio infravermelho. Utilizá-lo para trazer o grupo de volta à fortificação militar da Defesa Civil não deve ser problema. Eles podem simplesmente desviar-se da atividade obscura do Citer. Ela já estava tagarelando há algum tempo, mas percebeu que Liu Lou não parecia muito feliz com a ideia de sair da floresta. Então ela decidiu perguntar à amiga o que exatamente a preocupava. O que no mundo poderia fazê-la tão hesitante em voltar à civilização? Liu Lou sorriu sem jeito, sem saber exatamente como deveria responder. Anteriormente, Li Qingyin disse apenas que esperava descobrir a situação no mundo exterior. Mas o que Liu Lou deveria fazer nesta situação, quando sua amiga quer que ela se junte ao grupo de resgate na cidade? Ela temia que, se fosse embora sem se despedir de seu salvador, Li Qingyin ficaria com raiva dela por ser tão ingrata. Shen Jun e o Sr. Busquil reentraram na terra e na casa. Nerdoi perguntou se Liu Lou estava mentalmente preparado para sair. Ele pensou que ela só estava com medo de encontrar sido escura lá fora. Liu Lou afirmou que não era esse o caso. Ela considerou apenas contar a verdade sobre sua situação, mas temia que Liu Funguan e os outros pensassem que ela estava louca. Dentro de sua mente, ela já estava lutando freneticamente. Seria melhor se Li Qingyin simplesmente aparecesse e fizesse algo para esclarecer sua situação atual. Ela só queria que o Sr. Landlord lhe dissesse o que fazer. O irritado Qin Wen finalmente perdeu a paciência e disse que já era o suficiente. Eles já haviam perdido tempo suficiente. Se Liu Lou não quisesse ir embora, ele ficaria feliz em amarrá-la e trazê-la com força de qualquer maneira. Se continuassem desperdiçando ainda mais tempo valioso aqui, estariam apenas brincando com a segurança e a vida de todos. Na sua perspectiva, a indecisão de Liu Lou era um indicativo de ela dizer que não importava se o trio vivesse ou morresse. Liu Funguan defendeu sua amiga, perguntando ao grandalhão se seu estúpido cérebro de macaco havia finalmente quebrado e ele enlouqueceu. Qin Wen nem teve paciência para convencer um amigo adequadamente. Era como se ele nem fosse o Qin Wen que ela conhecia. Ele não tinha qualquer base para suas conjecturas malucas e apenas continuava falando sobre morrer toda vez que abria a boca. Se ele tinha tanto medo da morte, então não deveria ter se incomodado em se juntar à equipe de resgate. Liu Funguan estava em alta. Então ela perguntou ao Sr. Busquil se ele se visse como uma espécie de salvador que sem seu brilho todos os outros morreriam. Com base no escurecimento de sua expressão, parecia que a Egel acertou em cheio. Ela assumiu a tomada de decisão, instando Shen Jun a prosseguir de acordo com o plano deles. A senhorita Egel saía para liberar o drone enquanto Nerdoi se certificava de que o ambiente estava seguro. Sua assertividade apenas fez os óculos concordarem. Liu Funguan voltou-se para Qin Wen uma última vez, instando-o a acordar e não se tornar um fardo, retendo o grupo no final. Sem o conhecimento de todos, a escuridão dentro do sistema do Sr. Busquil já estava ansiosa para emergir. Ser forçado a confrontar seus medos com uma verificação da realidade só piorou a situação. O plano prosseguiu conforme haviam traçado. Liu Funguan montou seu drone para explorar as áreas próximas com a segurança dos céus. Eles escolheram uma clareira decente como ponto de partida. A força do vento estava certa para que pudessem partir a qualquer segundo. Segurando o controlador e se preparando para usar o monitor de máscara, a viagem de volta ao assentamento parecia que seria muito fácil. Liu Funguan esperava com otimismo que não houvesse cidras escuras bloqueando seu caminho de volta para casa. Finalmente, eles decolaram. O drone subiu rapidamente aos céus para documentar o caminho mais seguro que o grupo poderia seguir. As coisas estavam indo tão bem até que não estavam mais. Um maldito gancho apontado especificamente para o drone foi lançado no ar para esmagá-lo em 1 milhão de pedaços, fazendo chover destroços sobre as pessoas abaixo. Liu Funguan tirou a máscara do monitor que havia desligado. Ninguém previu isso, então Nerdoi e Egel ficaram completamente chocados. Virando-se para a direção de onde veio o gancho, eles viram a figura corpulenta de Qinwen saindo da terra e da casa com um dos braços estendido como uma corda. Suas mãos assumiram a forma do gancho. Ele repetia que as cidras escuras eram responsáveis por isso. O gancho e a longa corda rapidamente se flexionaram de volta ao comprimento do braço.
Kinven cantou delirantemente que ele era o único que poderia salvar todos eles das cidras escuras. Eles deveriam ouvir suas ordens se quisessem ser salvos. Lulu ainda estava dentro de casa e era mais próxima do louco. Ela não tinha uma visão clara do rosto dele, então não tinha certeza se esse cara havia se virado completamente para o lado sombrio. A escuridão no seu rosto e a luz ofuscante em seus olhos praticamente confirmaram isso. Mas o estranho foi que Kinven não parava de proclamar que estava apenas protegendo o grupo. Na sua perspectiva, eram eles que não entendiam. Percebendo que esse cara já era um caso perdido, Lulu tentou passar correndo por ele e sair pela porta com toda a velocidade que conseguiu. Por desespero e medo ela conseguiu fugir bem longe da cidra escura parcialmente transformada para avisar os outros que Kinven havia caído na depravação. Oxofotboy ainda tinha algumas células cerebrais restantes para se sentir injustiçado pelo fato de seus supostos camaradas não estarem ouvindo uma palavra do que ele dizia. Lulu estava até fugindo dele como se ele fosse um monstro. Então, como um ser humano são e normal, ele gritou que todos morreriam por suas mãos enquanto preparava seu braço de gancho para outra rodada de lançamento. Antes que Kinven pudesse estender a corda para disparar o gancho, a casa de barro atrás dele começou a rachar sozinha, desmoronando do nada. Quando finalmente desabou de uma só vez, os pedaços pesados de pedras sólidas caíram sobre a cidra escura enquanto Lulu continuava correndo, apenas se virando para ver a destruição atrás dela. Como sempre, depois de ver algo ruim acontecer, o primeiro pensamento de Lulu foi se culpar por tudo. Shenjun e Lufen Yuan também estavam seguros, pois estavam longe do colapso. Ambos ficaram confusos porque Kinven nunca teve contato direto com cidras escuras. Eles nem sequer consideraram uma variável tão selvagem em seu plano de fuga. A senhorita Egel saiu de sua confusão para agarrar a mão que batia em Lulu de onde ela estava com medo. Ela foi a única que manteve o juízo sobre ela. Ela sabia que uma cidra escura não era como os zumbis dos filmes. Além do mais, eles não tinham ideia de como esses monstros sofrem mutação. Ela também incentivou o nerd a começar a correr, a menos que achasse que poderia lutar contra uma cidra escura. Da casa desabada, o sinistro tiro de gancho de antes forçou seu caminho para fora dos escombros pesados, atingindo o grupo em fuga. Felizmente, Lulu decidiu olhar para trás em pânico, incitando o alvo do gancho, Lufen Yuan, a se esquivar para o lado. A senhorita Egel também se virou para ver que a ponta afiada de metal estava prestes a perfurar seu corpo. Mas antes mesmo que o gancho chegasse remotamente perto dela, um pedaço de terra sólida se projetou do nada para parar o impulso aparentemente imparável do gancho. Em vez de espetar o corpo da Egel, ele foi interrompido por algum hocus-pocus que dobrava a terra. Lufen Yuan olhou para a ponta de metal parada, brilhando com medo com o reflexo da luz do sol. Se a terra não tivesse decidido intervir, ela estaria acabada. A parte do gancho da arma estava alojada com muita força na rocha, mas havia algum tremor acontecendo do outro lado da corda. O local onde a casa de barro desabou estava usando a flexibilidade da corda elástica voltando ao seu comprimento original. Quando a cidra escura escapou ilesa do peso dos destroços, ele ainda estava tagarelando sobre como tudo isso estava acontecendo por culpa da cidra escura. Sua outra mão, fechada em punho, também começou a se transformar em um material estranho, sua carne ganhando uma propriedade diferente. Quando ele continuou falando sobre como o grupo precisava dele e que eles não sobreviveriam sem sua ajuda, uma mão invisível parou seu punho crescido antes que alcançasse os outros sobreviventes. Com base apenas nos tamanhos, parecia uma enorme incompatibilidade, mas a mão invisível permaneceu firme. A lixiviação finalmente decidiu aparecer na junção perfeita. Seu corpo estava na posição da parede de terra que parou o gancho em primeiro lugar. Esta foi a primeira vez que ele testemunhou o processo de transformação de um humano em uma grotesca cidra escura. Ele deve admitir que esse cara que ganhava o queixo parecia ser um pouco especial. Sr. Oxofot. Cidra escura ainda sabia que alguém estava parando seus ataques. Ele podia sentir isso, mas não conseguia ver a forma do proprietário. Pelo que Tinwin sabia, embora a presença misteriosa parecesse parte da Terra, havia uma consciência clara em jogo. Então por que um não-humano o impediria? No cérebro iludido de Tinwin, ele estava apenas fazendo o possível para proteger o grupo. Então, como ele estava errado?
Liaxin perguntou curiosamente se isso era verdade. Se for esse o caso, então ele e Tinwin podem ter algo em comum. Ele queria saber se o ex-senhor Busquiu ainda poderia manter sua própria identidade como humano, mesmo após a mutação. Tinwin respondeu que ele e os outros 3 sobreviventes eram colegas estudantes, até amigos. Esses fatos simples nunca mudariam. Ele queria tão desesperadamente salvá-los, mas isso estava se manifestando de uma forma confusa. Ele apenas continuou se convencendo de que poderia salvar a todos e que essa era a única maneira de fazê-lo. Sendo ele próprio uma criatura mutante, os instintos de Liaxin lhe diziam que o cara não estava mentindo. Ou pelo menos ele pensava que o que estava dizendo e fazendo era verdade absoluta. Se fosse esse o caso, já que ele conseguia se dar bem com Lulu, então por que não conseguiu vencer o queixo? Havia a possibilidade de que a resposta estivesse nos olhos. A marca do ódio e da escuridão era aparente nos olhos de Tinwin. O outro braço dos Darksiders finalmente terminou sua mutação, assumindo a forma de múltiplas cordas flexíveis com alto grau de resistência. Eles facilmente rasgaram o corpo da parede de terra de Liaxin. Essas cordas chegaram ao corpo do pobre Shenjun. Eles não fugiram quando tiveram a chance de fazê-lo. Agora o nerd estava pagando o preço. Liaxin se virou para ver o dano causado por não levar em conta o outro braço mutante em sua defesa terrestre. A transformação de Tinwin estava se aproximando de 100%. Todos os traços humanos em seu rosto desapareceram e foram substituídos pelas feições monstruosas de uma cidra escura. Ele começou a tagarelar sobre como seus amigos foram infectados pelo elemento sombrio e como ele deveria destruir aqueles que foram infectados para salvá-los de uma vez por todas. O cara nerd Shenjun ficou chocado com a traição de seu amigo próximo e ainda não conseguia acreditar que Tinwin havia se tornado seu assassino. O coitado morreu assim, morto pelo melhor amigo, que agora virou um monstro. No instante seguinte, o corpo ofegante de Shenjun já estava caindo no chão. Lu Fengyuan só conseguiu gritar seu nome, mas já era inútil. Shenjun não conseguia mais ouvir nada nesta vida. Ela só tinha que se arrepender da decisão de parar neste lugar amaldiçoado, mas nada mais poderia ser mudado. Agora as meninas precisavam pensar em si mesmas e fugir o mais rápido possível, salvando suas vidas. Mesmo que Shenjun estivesse morto, Darksider Tinwin não iria parar. Nem tudo lhe bastava e ele não ia deixar que seus antigos amigos fugissem e o abandonassem. Em sua mente alterada só ele poderia protegê-los e se eles não quisessem essa proteção, então não deveriam viver. As meninas mal conseguiram chegar ao penhasco, mas não foi o suficiente. As cidras negras atacaram, alcançaram-nos e aqui, ao escaparem do golpe, saltaram para o desconhecido. O penhasco era muito alto. Havia várias dezenas de metros até o chão. Lu Fengyuan e Flight já perceberam que este era o fim e aqui morreriam. Ela estava começando a se culpar por colocar todos eles nesta situação. Afinal, foi ela quem iniciou a expedição para encontrar Lulu, embora fosse muito perigoso e não se soubesse como os humanos se transformaram em cidras negras. No fim ela chegou à conclusão de que a culpa era dela e foi por causa dela que seus amigos morreram. Resignada com a proximidade da morte, ela fechou os olhos e estava pronta para confiar no destino. Para sua surpresa, ela não sentiu forte impacto no chão. Em vez disso, ela e Lulu atingiram a encosta que acabará de aparecer abaixo deles e desceram como um escorregador infantil. Claro, Lu Fengyuan ficou muito surpreso com essa reviravolta e cometeu o erro crítico de virar para o outro lado. Agora ela estava quebrando com a cara e já no fundo teve que cuspir a terra e areia da boca. Agora seu rosto tinha uma paleta completa de arranhões e hematomas. Ainda assim, isso foi muitas vezes melhor que a morte. Lu Fengyuan não conseguia acreditar na sua sorte. Olhando para trás ela se perguntou por que o terreno mudou tão repentinamente logo abaixo deles. Ainda era difícil para ela entender como havia sobrevivido a tal queda. Lulu abraçou apressadamente a amiga e perguntou-lhe tranquilizadoramente se ela estava bem. No entanto, Lu Fengyuan não era alguém que precisava ser consolado. A única coisa que ela estava interessada agora era o que diabos estava acontecendo. Lulu estava prestes a explicar para ela, embora fosse muito difícil acreditar em suas palavras. Mas ela tinha certeza de que eles não deveriam fugir deste lugar. Afinal, existe o nosso herói, Li Shenyin,
que com certeza resolverá todos os problemas e os manterá seguros neste mundo cheio de perigos. Enquanto isso, lá em cima, nosso herói estava apenas resolvendo o problema com o Darkseid. O mutante Kim Wen estava bastante descontente com o fato de que algum pedaço de terra o impedia de estar com seus amigos e o fazia sentir falta deles. Ele mal podia esperar para continuar salvando-os. Darkseid agora iria destruir seu inimigo que o impedia de salvar pessoas. Nosso herói, é claro, pensou que tal lógica parecia muito duvidosa. Como você pôde pensar que matar seus amigos os salvaria? Onde há alguma sanidade nisso? Li Shen errou ao pensar que poderia negociar com ele, e foi por isso que Shen morreu. Nosso herói era estúpido demais para pensar que Kim Wen poderia ser como ele e continuar a viver a vida de uma pessoa razoável após a mutação. Mas no final Kim Wen acabou sendo apenas mais um Darkseid comum e burro, sem sombra de consciência humana e apenas com instintos de matar e murmúrios sem sentido. Um monstro tão excepcionalmente prejudicial poderia agora ser eliminado sem nenhum traço de arrependimento. Sentindo Li Shen preparado para a batalha e ativando seu poder, o Darkseid ficou tenso e simplesmente chocado com tantos elementos sombrios. Ele imediatamente correu para o ataque e tendeu a salvar todos eles. Seja qual for o significado que ele deu a essas palavras, nosso herói tentou impedir seu ataque de gancho com a mão. No entanto, isso acabou sendo uma má ideia. O gancho simplesmente destruiu seu braço e perfurou seu corpo. Li Shen ficou surpreso ao ver tamanha força de um Darkseid. Esse monstro é realmente tão forte? Depois de ponderar, nosso herói decidiu que não. Acontece que ele próprio ficou muito fraco e a razão era muito simples. Nesta área montanhosa, o solo era muito pedregoso e com pouca terra. E agora, embora ele tenha mudado algumas de suas terras para cá, a quantidade de terreno aqui ainda era insuficiente e assim a quantidade de sua força foi bastante reduzida. Enquanto o Darkseid estava cheio de força e energia, ele continuou suas divagações. Claro que só ele poderia salvar as pessoas e este pedaço de terra era um monstro. De certa forma, nosso herói até sentiu pena dele. Agora que ele era um Darkseid comum, ele não tinha para onde ir. Aqueles expostos ao Dark Sun são contaminados pelos Dark Elements e a única maneira de salvá-los do sofrimento é matá-los. Afinal, uma vez transformados, os Darkseiders não podem retornar à sociedade humana normal devido à sua aparência ou natureza agressiva e falta de consciência humana. Não importa o que parecesse, só era possível que os Darkseiders retornassem ao lado negro para seres com mutações semelhantes. Foi por isso que Liu Xin lembrou ao seu oponente que ele não tinha para onde ir e nenhum destino quando fosse para o lado negro. Embora nosso herói fosse ele próprio um Darkseid, ele era diferente dos outros porque manteve sua mente e consciência. Agora ele estava determinado a mostrar a última misericórdia à criatura que costumava ser Tim Wen e enterrá-lo para acabar com seu sofrimento. É claro que o monstro era contra tal ato de misericórdia e estava disposto a fazer qualquer coisa para sofrer um pouco mais neste mundo. Ele fez seu gancho girar, transformando-o em uma espécie de liquidificador para quebrar seu oponente em pedaços. Mas Liu Xin também não ficou parado e preparou seu próprio truque usando raízes de crescimento rápido. Desta vez o gancho não conseguiu destruir suas mãos. Mas ainda não podia nem tocá-los. As raízes o pararam com segurança. Claro que tudo tinha que ser pago. Agora nosso herói teve que usar plantas que viviam em simbiose com ele e se arrependeu dos danos que lhes causou. No entanto, o principal agora era lidar com o Darkseid e então ele os recompensaria generosamente por sua ajuda. Agora aprimorando seu corpo básico com raízes, Liu Xin foi capaz de privar seu oponente de seu braço sem problemas. O Darkseid imediatamente rugiu de dor e raiva e ficou parado por um momento para recuperar o fôlego. Parecia que ele havia desistido e estava prestes a começar a fugir. Mas só parecia assim. Logo a raiva e o ódio que o enchiam explodiram e ele usou a outra mão para atacar. De repente, Lulu pôde ser ouvido gritando atrás dele enquanto subia novamente ao topo do penhasco, apesar do perigo. Ela trouxe consigo uma mochila com uma ferramenta muito útil que jogou apressadamente ao nosso herói e o aconselhou a usá-la. Liu Xin virou-se bem a tempo de evitar ser vítima da coisa e rapidamente a pegou. Era exatamente o que ele precisava: tesouras de jardim grandes e afiadas. Só eles provavelmente seriam suficientes,
mas nosso herói pensava o contrário. Liu Xinyin decidiu aprimorá-los com o poder da terra e a flexibilidade das plantas para combinar com a nitidez das armas de metal para criar uma arma definitiva. Agora ele tinha um poder em suas mãos que o Darksider de madeira definitivamente não seria capaz de controlar, por mais que tentasse e por mais que o odiasse. Agora era hora de testar esta nova arma. O Darksider não iria desistir de qualquer maneira e partiu para o ataque. Liu Xinyin apenas sorriu satisfeito com isso. Esse idiota nem percebeu que já havia perdido com um movimento confiante. Ele destruiu o segundo braço do Darksider e apenas pedaços de madeira foram espalhados em diferentes direções. Nosso herói não parou por aí e partiu ele mesmo para o ataque. Agora que seu oponente não tinha uma única mão, ele não teve problema em dar-lhe um golpe esmagador na cabeça. Darksider caiu indefeso no chão. Sua máscara de escuridão quebrou e por falta de braços ele não conseguia mais se levantar. Nem Liu Xinyin permitiria. Ele se elevou logo acima do monstro, colocando a ponta em sua garganta. O Darksider foi derrotado. Tut apareceu imediatamente do chão assim que o perigo passou. Ele criticou a arma do nosso menino, chamando-a de insuficientemente durável, embora bastante resistente. Mas entre seus comentários incisivos estava o conselho útil para enterrar o Darksider no solo para absorver seus nutrientes de acordo com as regras padrão da natureza. É claro que o Darksider não gostou muito dessa perspectiva e em desespero gritou outro monte de bobagens. Antes de enterrá-lo no subsolo, Liu Xinyin fez uma última pergunta para ele por que ele ficou assim? Ele apenas gritou mais uma vez que queria salvar as pessoas. Isso fez nosso herói pensar que talvez Shinven tenha se tornado um Darksider não apenas por causa de sua exposição ao Dark Sun. Foi por causa de sua constante paranoia que o atraiu para o Darksider. O solo e as raízes sob Liu Xinyin começaram a absorver o monstro, a terra cuidaria dele e se tornaria um lugar seguro que garantiria que ninguém mais seria morto por um suposto salvador de amigos como este.